Você já deve ter escutado alguma pregação falando se converta antes que seja tarde, o que você estará fazendo quando Jesus voltar, e aí bota aquele medo, e aí a gente fala, nossa, é verdade, né? Eu vou ficar esperto aí, não vou pecar, porque vai, né? Vai que Jesus aparece agora, e aí, o que acontece, né? Eu vou pro inferno, e aí eu não gosto de inferno, lá não tem ar-condicionado, não curto. Então eu não vou pecar, não vou pecar. No medo. Tem muita gente, sabia, que deixa de pecar por medo. Eu mesmo, durante anos da minha vida, eu deixava de pecar porque, se eu pecar, Deus não vai gostar, Deus vai ficar chateado comigo, Deus vai ficar longe de mim, ou em casos mais graves aí, falar, meu Deus, vou pro inferno. E aí o medo tomava conta, né? Cara, eu costumo dizer a seguinte frase: se você deixa de pecar por medo de ir para o inferno, você é um bom religioso. Mas se você deixa de pecar porque você ama a Deus, então você é um adorador. Justamente, existe uma diferença muito grande no ponto de vista de como você vê o pecado, ponto de vista como você vê o pecado, não, mas de como você vê o pecado. Como você olha para o pecado? O que te impede de pecar? É o medo? É o receio de estar longe de Deus? Se você está nesse patamar, eu quero mudar um pouco aí essa trava. Mudar um pouco não, mudar completamente essa trava na sua cabeça. Não deixe de pecar por medo. Mas não peque porque você ama a Deus. E se você tem essa dificuldade de entender isso, talvez você ainda não chegou a se deleitar e conhecer de fato a Cristo. Por isso é bom você mergulhar na palavra, conhecer a Cristo através da palavra. No Ministério No Amor da Maçã eu vivo falando, é muito bom quando você ouve o seu pastor falando de Jesus, ou até mesmo um vídeo no YouTube falando a respeito de Jesus. Você é edificado. Mas nada se compara quando o próprio Espírito Santo fala para você a respeito de Jesus. E ele vai fazer isso onde? Através das Escrituras. E quando você entender quem de fato é Jesus, você vai completamente se derramar aos pés deles e entender esse amor que Ele derramou sobre nós naquela cruz e que permanece até hoje a ponto dele dizer que nada, absolutamente nada, altura, profundidade, anjo, demônio, capeta, o Thanos, ninguém consegue nos separar do amor de Deus. Então pare por um tempo e peça para o Senhor sondar o seu coração. Medite, será que você deixa de cometer algum pecado por causa do medo? Porque se for por causa do medo, invariavelmente você vai acabar cometendo esse pecado em algum momento. Agora, se for porque você ama esse Deus, então você adora a Deus dizendo não ao pecado. Porque já não é mais você quem diz não, é o próprio Espírito Santo em você. Porque de fato a gente não tem condições de dizer não ao pecado se o Espírito Santo não estiver em nós. Não somos nós de fato quem dizemos não quero cometer esse pecado, mas sim o próprio Espírito Santo em nossas vidas. E é por isso que em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, diz: anda em espírito, e assim você não vai cumprir os desejos da carne. E logo em seguida, no verso 17, a carne luta contra o espírito contra a carne. Esses dois se opõem um ao outro para que você não faça aquilo que você quer. Então, o que você tem que fazer é se encher da palavra de Deus e deixar com que o Espírito Santo pegue esses versículos e faça eles se tornarem vida na tua vida. Sabe, gerar de fato uma vida em Deus. E isso abençoe as outras pessoas. Isso faz de você um adorador. Você deixa de cometer o pecado não por suas próprias forças, porque a gente sempre vai ser vencido, porque nós somos carne. Agora, quando nós diminuímos, como diz João, capítulo 3, verso 30, para que ele cresça, ou ainda Gálatas, capítulo 2, verso 20, onde diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É aí que você começa a glorificar a Deus. É aí que dizer não para o pecado fica muito mais fácil, porque já não é mais você quem comanda, mas o próprio Pai controla o teu corpo
E aí, o seu corpo é um instrumento de justiça. Sendo cheio do Espírito Santo, vendo a palavra de Deus viva em você, e por isso precisa ler. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então é isso que nós precisamos em nossas vidas, ser cheio da palavra de Deus, porque quando somos cheios da palavra de Deus, o Espírito Santo atua através das Escrituras em nossas vidas. E aí nós chegamos a esse ponto onde não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E então nós temos o privilégio de dizer não ao pecado. Não por medo, mas porque nós amamos a Jesus. Nos vemos no vídeo da semana que vem. Deus abençoe e tchau, tchau.